Pronto, gravando. Gravando? Claro. Ai, gente, eu vou ficar ali. Tá geladinho, viu, Marcos? Eu vou sentar aqui. Tá uma loucura aqui. Ah, eu não duvido, não. Eu acho que direto com Usar essa cidade. tá muito difícil de ver. Eu acho que tá. Tudo novo. Qualquer besteira. Descabeçado. Qualquer besteira. Bom, temos o prazer hoje então de ter conosco o Rui Adailton, um companheiro já de velhos tempos, né? Quem conhece? 1979, ainda estudante, né? Exatamente. E sempre com a homeopatia. Eu acho que foi o primeiro divulgador da homeopatia que nós tivemos dentro do campo, né? Na Campinas, né? Entre os estudantes. Isso. E o Adailton passou aí por várias fases. E quando ele nos fez a proposta da constelação sistêmica, várias pessoas falam disso no consultório, que estão melhorando, etc., que estão se sentindo bem. Como eu não conheço nada, e veio a proposta dele com intencionalidade, né, de expandir o nosso saber. Então, conversamos com o Rodolfo, conversamos com o Rui também, e todos eles concordaram em conhecer mais essa proposta. Então, eu confesso que não conheço nada. Tá? Vou aprender hoje aí do zero. Tá? E a gente está trabalhando estava pensando nisso, nas maneiras diferentes de estudar matéria médica comparada, grupos, isso tudo. Não sei se depois de tudo isso, com esse saber que você tem, se você poderia montar, por exemplo, um método de estudo de matéria médica baseado nesse tipo de trabalho, né? Porque nós temos aí 10, 12, 15 métodos diferentes, né, de matéria médica comparada. E talvez pudesse daqui nascer mais um. Acho que seria interessante para nós. Passamos para o Adailton, então, que é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Foi ele que pegou os netos, né? Meus 4 netos, foi ele que pegou, o outro foi na França, que foi um despautério. Né? A gente acompanha aqui a distância com você, né? A indignação do Matheus. Mas os meus 4 netos da Denise foi o Adailton que pegou. Foi muito bom. Você tá velho, né, Dani? E agora Quantos tá chegando feitos, dele. quanta sabedoria, isso só os anos. Sabedoria, os branquinhos, né? Agora está chegando dele. A dele, né? É, a Alice. Como ela chama? Alice. Alice. É. Muito boa noite. Boa noite. Eu estou imensamente honrado de, mais uma vez, voltar a essa casa, pelo convite da diretoria, e em especial o Dr. Matheus, a quem considero um mestre, e em alguns momentos da minha vida foi como um pai. E essas coisas a gente não esquece. Eu sou eternamente grato, né? E Matheus sempre acreditou em mim. Isso é muito importante. Alguém que acredite em você, né? E como nós vamos ver na constelação, nós realizamos funções. Nas funções, a gente pode levar uma pessoa para cima como para baixo. Tem feito um excelente trabalho, trouxe uma inovação, que é esse contato à distância, que as pessoas podem nos ouvir, né? Uma saudação àqueles que nos escutam em casa. Temos pessoas? Não. E brilhante privilégio nosso de ter uma pessoa com cabedal, com a capacidade, com dinamismo, com a inteligência e, acima de tudo, com o coração apaixonado que ele tem pelos doentes, pelos pacientes dele, de forma, né, apaixonada como ele faz a medicina. Sempre foi um referencial para mim, Matheus. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Quando eu fui para a França,
já tinha acabado a residência, trabalhei um pouco, montei um consultório e fui para a França. Eu não tinha dinheiro para ir. Nossa, quando você estava falando, você me lembrei disso. E eu vendi um carro, um negócio, comprei a passagem de ida, né? Comprei a passagem de ida. E eu estava indo e o Matheus chegou e colocou o dinheiro no meu bolso, $400. Eu lembro disso. E aí eu fui com aquilo e guardei, e no final eu precisei usar para comprar a passagem de volta, porque eu não tinha comprado. Quando eu voltei, então, eu fiz questão assim que eu consegui ganhar o primeiro dinheirinho, falei, eu vou lá, né? Tem um jantar na casa dele, e eu fui devolver. Ele falou, não quero. Faz isso para uma outra pessoa. E eu fiz isso para uma outra pessoa. E essa outra pessoa está passando adiante, né? São coisas do tipo, então, Matheus, muito agradecido. E por essa oportunidade de falar para vocês a respeito desse tema que é a constelação familiar sistêmica, como que isso pode expandir o médico, em particular aqui, o médico homeopático. Expansão. Expansão sugere movimento e o universo, ele está em expansão. Slowly? Yes. Muito bem. A minha experiência de vida, como o Matheus falou, a homeopatia ela é a base. Eu fiz obstetrícia, eu fiz acupuntura, eu trabalhei com alimentação, fiz iridologia, e mesmo agora a questão da constelação, mas a homeopatia é a base, porque ela respeita o ser humano e ela olha para o processo de adoecimento do ser humano. É a única ciência médica hoje que respeita o indivíduo como um todo e traz esse indivíduo, né, para um outro lugar que a gente chama lugar de saúde. A minha experiência pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A minha experiência pessoal com a constelação foi em 2010, quando eu participei de um grupo de constelação com um médico. Então, no grupo de constelação você tem as pessoas, que são os participantes, e tem o facilitador. Existem facilitadores que são psicólogos, tem terapeutas, tem as mais diversas profissões, até mesmo pessoas que não são da área médica, tem sociólogos, professor de educação física, e, enfim, são pessoas que acabam fazendo uma formação, entendem e passam a ser facilitadores de constelação. O Fernando Freitas, ele veio aqui para Campinas e eu participei de um grupo. Aquilo me lembrou assim, foi minha terceira paixão. A minha primeira paixão foi a homeopatia, foi em 79. Quando eu descobri o que era, eu falei, não, isso aqui é lindo demais, né? Em 78, finalzinho de 78. A segunda paixão foi a obstetrícia. Quando eu vi um parto, eu falei, não, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Quando eu assisti essa constelação, participei, não, isso, Cacilda, tem tudo para trazer a pessoa, nossa, isso aqui é incrível. E aí eu fui, conforme eu fui entrando na constelação, eu vi que meu casamento balançou. Aí ou eu entrava, aí resolvi dar um tempo, voltei, tentar resgatar o casamento, e finalmente, aí 2 anos atrás eu falei, não, eu vou seguir o caminho e o casamento não vai depender disso, e acabou terminando mesmo. E eu pude encerrar essa fase da minha vida. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa experiência, mais próximo. Basicamente nós temos dados, informação e sabedoria. Então, dados. No meu carro, um carro faz 12 km por litro. Para que serve isso? Não para muita coisa. Uma informação. Ele fazia, até um mês atrás, 15 km por litro. Aí eu vou transformar aquele dado, ele gerou uma informação, tem uma relatividade e me leva a um conhecimento. Então, saber não é conhecer. Acontece em regiões do cérebro
bem diferentes. O saber, ele é racional, ele vai no hemisfério esquerdo do cérebro, né, o racional, e o conhecer, ele vai no hemisfério intuitivo. Nós temos como nosso dado básico, um médico próximo, a busca dos sintomas. E nós temos a questão da doença, que nós trazemos um diagnóstico, tá certo? E esses sintomas também nos levam a um conhecimento do indivíduo. Bom, os 3 cérebros, nós vamos falar daqui a pouco também. Vocês conhecem a teoria dos 3 cérebros? Nós vamos falar um pouquinho disso. Nós vamos falar o que é sistêmico. O que é sistêmico? Primeira vez falar constelação de sistemas. Que raios ia ser isso? Se perguntarem em Lisboa. A psicologia freudiana, ela é centrada no indivíduo. E a medicina, de alguma maneira, ela é centrada no indivíduo. Então, é o problema dele, a doença dele. Então, ele está no indivíduo. Quando nós olhamos maior, a gente vê que esse indivíduo faz parte de um sistema. Um sistema familiar, uma clã. Vocês estão falando, né, do islamismo, de uma certa secção. Aquilo ali é um povo, é uma ideologia. Nós temos um país, precisamos de mais brasileiros. Então nós temos, quando você tem uma conexão em outros níveis, você amplia aquele indivíduo que está lá, ele passa a fazer parte de um sistema. E eu vou falar uma coisa para vocês desde já. A doença, ela é sistema. Quem trabalha com medicina de família, quem trabalha com medicina social, quem trabalha com pediatria, quem vê, quem olha para o doente, sabe que a pessoa nunca está sozinha, doente por ela mesma sozinha. Ela está doente dentro de um sistema. Nós vamos falar também sobre a constelação, quais são as definições, e vamos falar dos campos morfogenéticos. Vocês já ouviram falar dos campos morfogenéticos? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa teoria e depois o encerramento. Tá bom? Então esse é o nosso projeto hoje. Bom, a experiência pessoal se converter em prática clínica. Qual foi? O que levou Hahnemann a descobrir a homeopatia? A experiência que ele tinha com a quina na Transilvânia, nas minas de carvão. O que mais? A experiência dele, a habilidade que ele tinha com línguas. Isso era próprio dele, saber as 11 línguas e ser um tradutor. Então, e outra coisa, a frustração dele com a medicina que ele aprendeu na época, quando ele perdeu o filho, fechou o consultório. Então, as experiências pessoais nossas, as minhas e as suas, levaram a ser você ao que você é hoje. E isso fez com que a sua prática médica seja o que ela é. Desde a sua experiência e a sua crença, as suas filosofias, as suas experiências transcendentais, como, enfim. Né? Então, como eu disse, a minha experiência pessoal foi seguindo um caminho. No primeiro momento, quando começamos a homeopatia, né, a nossa primeira intenção foi expandir a homeopatia na cidade, fazer o curso lá no Paulistão, né, Rodolfo? Tínhamos 100 presentes, Mateus, o pessoal de São Paulo, né, o Nicola, o Félix, o pessoal veio gentilmente, fizemos o curso e aí foi. Depois eu vi que em alguns casos não iam bem. E eu tinha necessidade de ter mais ferramentas na mão. Eu já tinha a ferramenta da alopatia, tinha a ferramenta da homeopatia ainda limitada, porém, e continua limitada pelas minhas limitações, mas eu busquei o conhecimento da medicina chinesa. A medicina chinesa ampliou.
né? E algumas pessoas também depois foram atrás ampliar, né, o conhecimento. Aí eu ampliei com a experiência minha individual de alimentação. E eu vejo hoje como que a alimentação ela adoece e como a alimentação ela pode ser curativa. Como uma alimentação pode causar um câncer e como pode curar uma pessoa. E agora, essa experiência minha, pessoal, com a constelação, de como que isso foi incorporado na minha prática clínica e como isso é possível. Uma pergunta: se Hahnemann estivesse vivo hoje, qual homeopatia ele faria? A mesma que ele fez, se você passa no pressuposto de que não se conhecia. Ele não fez a mesma, ele foi fazendo cada vez mais, e a evolução dos órgãos foi, a cada edição mostrava que ele ia expandindo e criando teorias, e a teoria miasmática em 28, e foi indo, e depois a 50 milesimal, tudo expande, tudo se transforma. E ele foi descobrindo primeiro, quando ele descobriu a diluição, depois ele descobriu a dinamização, depois ele descobriu o tratamento das doenças agudas, foi. E assim, tudo é dinâmico. A homeopatia também não é estática, né? E da mesma forma, ela interage, nós interagimos com tudo, com a modernidade. Eu acho que o Hahnemann teria lá a página dele no Facebook, né? Eu acho que eu teria o site dele. Eu acho que o Hahnemann estaria bem adaptado à modernidade, com o brilhantismo que ele teria, e seguramente ele estaria fazendo uma homeopatia, né, daquela... Pluralista. Olá, como é que vai? Tudo bem? Ele seria pluralista. Sim, tudo bem. Tá, passa lá na recepção, pega a sua receita, já vou dar um remédio para você. Já olhou, já viu a postura, viu tipo, já, aquele computadorzinho. Então, a experiência pessoal. A primeira constelação, como eu falei, eu estava iniciando um grande problema na minha vida. Eu fiz uma sociedade numa loja e mais outros 2 sócios, que eram duas pessoas a quem eu quis ajudar. E eu entrei. Pessoas que não tinham nenhuma bicicleta no nome deles, pessoas que já tinham, eu não sabia, mas eu confiei. E eu fui envolvido numa trama e eu acabei sendo defraudado, enganado, enrolado. Isso aqui não se resolveu ainda devo, até hoje, envolvido em dívida com o banco. E isso aqui balançou muito o meu casamento quando esse negócio aqui começou, o banco começou a querer pegar minha casa, carro, aquele negócio quando você perde tudo, sabe? Quase que eu perdi tudo. E às vezes você tem que perder tudo para ver o que é essencial mesmo e começar de novo. Esse chacoalhamento no casamento, depois da constelação, eu entendi, eu comecei a minha reaproximação com meu pai. Eu olhava para o meu pai e eu achava dele aquilo que minha mãe achava dele. Eu era fiel à opinião da minha mãe em relação ao meu pai. Meu pai, cara, é isso, ele é isso, ele é aquilo. E depois da constelação, estava representando meu pai olhando para mim, assim, né? E minha mãe lá, mas peraí, o que eu penso é diferente, eu penso que ela que... Aí eu comecei a me aproximar durante 2 anos e isso fez uma virada, se aproximar do pai, acolher o pai, aceitar o pai que tem, muda todo um dinamismo dentro da pessoa. E devagarzinho vai se configurando um novo momento de vida, né? Ali eu saí de uma igreja evangélica que eu estava há 20 anos, eu saí de um casamento de 17 anos, eu entrei na justiça contra esse pessoal, peguei a loja nas minhas mãos, fui lá, vendi o que tinha, paguei as contas que tinha, encerrei, fiz o que tinha que fazer, né? Você entra no mundo adulto. E em julho do ano passado, conheci a Adriana e a gente logo já decidiu ter um filho.
E ela topou. Estava em Brasília. Vim para cá, vem. E nós estamos vivendo esse momento dentro de um amor sereno, adulto, de respeito de um para com o outro. Né? Uma das constatações da constelação é isso: não há bom e ruim. Nada é bom, nada é ruim. Tudo é o que é. Nada é certo e nem errado. Tudo é o que é. Então a gente julga, você começa a relativizar. E tudo colabora para nos levar para mais perto de onde a gente vai estar no dia. No dia que a luz apagar, nós vamos estar conosco. E somente conosco. Então, quanto mais cedo e mais profundamente eu entrar em contato comigo mesmo, mais leve e mais saudável fica a minha vida. Muito bem. Volta um pouquinho. Aqui, esse quadro, vocês conhecem esse quadro? Botticelli, Vênus saindo do mar, ou Afrodite, né? Aqui está de 1483, e ele mostra então o deus do mar, Netuno, soprando o vento com as flores, e a concha que veio do mar. Mas aí ela fala da mulher adulta, é a mulher adulta que emerge do mar e vem para a praia. Interessante isso, você pensar. E alguém aqui que espera. Você vê que, de alguma maneira, né, se você pega, parece um pouco como se fosse a boca de um animal que vai devorar. É o que às vezes aguarda aqui. Mas é o nascimento. Então, existe um momento na nossa vida onde o adulto desperta e ele vem para fora. O que faz esse adulto despertar e vir para fora é um estímulo na mesma intensidade de quão longe você está de você mesmo. Se você está muito longe de você mesmo, o estímulo tem que ser muito forte. Se você está mais ou menos perto, não precisa ser tão forte. Mas a gente atormenta. Esse estímulo pode ser uma falência, pode ser uma enfermidade, uma separação, uma morte de um ente querido, um câncer, enfim. E aí entra as doenças, normalmente estão colaborando para o indivíduo ficar adulto. Vocês conhecem esse termo? Infoxicação? Não? Dá para imaginar o que seja? É uma intoxicação por informação. O que acontece? Nós temos, às vezes, muita informação. Hoje nós temos uma criança de 4 anos, ela tem uma quantidade de informação que um adulto tinha em 1800 e pouco. É incrível. Nossa dificuldade é separar o joio, o que é importante e o que não é importante. E isso acontece às vezes na consulta homeopática, onde a gente tem uma multidão de sintomas e a gente fica com aquele monte de sintomas e aquela pressão que nós temos como médicos homeopatas de encontrar o medicamento mais homeopaticamente adequado para aquele caso. Passa a ser uma pressão, né? E que quem não passou por dificuldades, né? Alguns casos marcaram a minha vida. No primeiro caso, eu lembro, foi logo depois que eu abri o consultório, acho que eu estava no segundo mês, chegou uma criança de 10 meses com febre alta, 39, uma coisa assim. Eu fui escutar e na escuta eu vi que tinha um quadro, ela pediu um raio-x e tinha uma pneumonia. E eu tratei, dei um medicamento para aquela criança, ela evoluiu bem,
tomou, sim, mas depois estava no chão brincando, aquela coisa toda. Mas hoje eu vejo que aquela criança, ela não estava doente por si. Quem estava doente era a família. O casal estava doente e aquela criança estava puxando sobre si o distúrbio da família, particularmente o desamor do casal. Você vê isso todo dia, Rodolfo? Casais, famílias doentes. E eu não sabia como lidar com aquilo naquela época. Vou apresentar um outro caso aqui para vocês, que me veio também há um mês e meio atrás, uma outra abordagem. Como que hoje eu consigo lidar? Um segundo caso que me marcou foi uma dentista que fez um curso comigo de odontologia intrauterina e ela virou minha paciente, comecei a tratá-la. O medicamento dela era Auro, enfim, tentava mudar, mas ela vinha Auro, e ela vinha, tratava, estava indo bem, e de repente recebi a notícia que ela tinha se suicidado. E eu fiquei pensando, o que eu poderia, o que eu não fiz? Ou o que eu fiz de errado? Ou o que eu poderia ter feito mais para, quem sabe, salvar essa paciente? Eu senti ali a limitação e a impotência minha como indivíduo, como profissional, daquilo que eu estava fazendo. E outros casos marcaram, casos assim que lembrei do casal, uma vez me procurou, eles estavam 2 anos de casado. E eles nunca tinham tido uma relação sexual de penetração. Vou tentar fazer alguma coisa, uma ajuda, vou ver se ela tinha ali uma dor, uma dispareunia, alguma coisa, um vaginismo. Tinha, não tinha, fiz uma cirurgia de abertura de ímã, mesmo assim, tinha tanta coisa, eu não sabia como lidar com aquilo, eu não conseguia naquela época. E aí tu vai com medicamento, aquilo, medicamento do marido, medicamento. E a limitação então tem situações que são muito maiores do que só um medicamento que ela pode fazer. E a gente, como agentes de expansão, de consciência, a gente pode, quem sabe, ousar ir um pouquinho mais longe, uma palavra, lidando com uma situação, os resultados são maravilhosos. Tá? Então nós temos, nossa pressão é isso mesmo, né? De encontrar o medicamento, e nós estamos entre esses dois, entre a razão e a intuição, entre a lógica, né? E a percepção, a sensibilidade e o conhecimento. Como eu disse, aqui está o saber e aqui está o conhecimento. Okay? Bom, nós já falamos então, nossos dados são os sintomas. A nossa informação, ela passa a ser esse sintoma modalizado. Dor de cabeça, para que serve o sintoma dor de cabeça? O medicamento. Dor de cabeça do lado esquerdo durante o período pré-menstrual. Já melhorou muito, né? Então, aí eu quero levar para o conhecimento o medicamento. O medicamento, ele é um agente de equilíbrio. Sim, do indivíduo eu não consigo trabalhar o sistema, mas do indivíduo, sim. A sabedoria, eu posso levar esse sintoma pré-menstrual do lado esquerdo, eu vou saber que o lado esquerdo é a mãe, do lado direito é o pai. Então tem alguma coisa aí. E ali você dá uma palavrinha, começa a vir questões, e você vai ver que às vezes a mulher tem uma resistência a ser mulher, ela não quer menstruar. E aí você começa a ver que isso está relacionado com o sistema.
mãe dela também não gostava de menstruar, a mãe dela falava desde pequeno que ser mulher não é bom, que ser mulher é ruim, que não sei o quê, e ela sofre por ter recebido essa informação da mãe, que para ela virou uma doença, e ela tem uma dor de cabeça. Então eu posso me preocupar simplesmente em dar o medicamento? Sim. Ou eu posso um pouquinho mais ver o sistema. Sintoma. O sintoma nós já falamos. Às vezes é uma torre de Babel. E nós temos sim. Sim é junção. É isso? Sinfonia. Junção de sons. Fomos. Tom. Tom seria de partes, né? Tom de tomismo. Tomos de livro. Vários livros, quando você junta. E faz um. Junta as partes. Sujão das partes, né? É Tom. parte. É a parte, né? Tomos é o relacionamento com unidade. Então, a junção das partes. É quando a gente consegue juntar as coisas e damos uma característica, né? Para a gente, o sintoma, ele leva ao indivíduo. Com uma visão sistêmica, aquele sintoma nos leva a uma coisa muito maior. Isso que o Matheus falou é possível, Matheus. Já existe hoje uma abordagem. E aquilo que hoje eu faço, uma abordagem da matéria médica com a visão da constelação. Daqui a pouco, quando eu apresentar os casos clínicos, vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Cérebro triuno. Então, em 1990, foi publicado um livro que falava, o Paul MacLean falava de uma proposta que tem 3 cérebros que não se comunicam entre si. O paleocérebro, que é o cérebro basal, controla respiração, coração, sexualidade e o simpático e parasimpático, né? É o cérebro que nós compartilhamos com os répteis. Ele chamou de reptiliano. Tem o cérebro sistema límbico, que é o cérebro que ele chama de mamário. Nós compartilhamos com todos os mamíferos. Então pega o hipotálamo, o tálamo, pega o cerebelo, pega as glândulas, então, né? E tem o cérebro neocórtex, o cérebro racional, que nós compartilhamos com todos os seres racionais. Então, esses 3 cérebros, eles agem diferentemente. O cérebro cortical é a razão. Quando uma pessoa vem diante de nós, ela está falando do sintoma delas, de onde está vindo essa informação? Cérebro cortical. Falar é fácil. Nunca acredite no que uma pessoa fala. A gente aprende isso na faculdade, se bem que você não pode desconfiar de tudo, mas a pessoa que está falando aqui vai estar falando às vezes debaixo de uma pressão, ela fala o que ela quiser, aquilo pode não corresponder à verdade, ou corresponde à verdade dela. O cérebro mamífero ou no sistema límbico, nós não acessamos pela via racional. Aqui nós só entramos pelo hemisfério cerebral da intuição. Aqui, o conhecimento. Aqui, o saber. A constelação, ela entra aqui. A constelação não fala, ninguém explica, não fica. Então, desativa isso aqui e entra num nível muito mais profundo. Por isso que vem sintomas profundos daquele indivíduo que às vezes a gente demoraria 1, 2 anos de tratamento para chegar. E a gente consegue chegar numa situação onde ela manifesta essa questão mais profunda dela. Então, para eu chegar lá, como é que eu vou falar com um cachorro, com um cavalo? Sim, não vou falar palavras com um cavalo, né? Eu vou falar por gesto, por intenção, ele capta, o animal capta.
Tanto assim que existe constelação por cavalos. Tá? E no cérebro reptiliano, como é que eu falo com o cérebro reptiliano? Como é que eu falo com uma cobra? Com a música e a cobra dança. Então, com a música e a dança, eu chego no cérebro reptiliano. E eu deixo minha impressão lá. E ela manda isso aqui depois para os outros. Mas esses três cérebros, eles não se conectam naturalmente. Eles funcionam independentemente, né? Aprendizado, pensamento. Ok? Então, não confiar no que a pessoa fala. Ok? Confiar na linguagem corporal, postura. Né? Então, uma pessoa, como você sabe que uma pessoa está aberta para você ou fechada? O que vocês acham disso? A pessoa senta na sua frente, como é que ela está? Vai entrar alguma coisa? O que você pode falar? Ela sentou na sua frente, você não fala nada, você olha para ela, fica olhando, aí você fala, entra alguma coisa nesse coração? Nossa, tirou a barreira, vai. Hoje eu estava atendendo uma paciente de tarde, eu escutei ela falar. Aí ela fez uma pergunta. Eu comecei a responder, ela me interrompeu, eu parei. Por que? Eu falei, você não quer me ouvir, você já tem a solução de tudo. Eu não vou te falar nada. A linguagem dela, eu disse tudo, o que eu vou ficar? Vamos respeitar isso. E todo sintoma tem uma mensagem. Vocês concordam com isso? Concordo. Porque a alma usa do nosso corpo para expressar algo. A nossa alma tem um caminho para a minha vida. Minha alma quer me conduzir para uma expansão de consciência daquilo que um dia eu vou ver. Então, tudo que me leva para lá, quando eu estou indo para cá, meu corpo vai falar, não, fica doente, volta para cá. Né? Próximo. E toda doença tem uma função. Se eu pego isso aqui como uma verdade, a minha medicina ela tem que ser coerente com isso. Então, se uma doença tem uma função, qualquer que seja ela, e a pessoa vem para mim, eu estou só tratando o remédio, tirando a dor, tirando o negócio, curando a pneumonia, e não estou entendendo o que é a mensagem do sintoma e da função daquela doença, eu não estou ajudando aquela pessoa. Eu estou usando a homeopatia para fazer o que a homeopatia também faz, que é anular a doença sem fazer com que ela entenda, que ela conheça, que ela encontre aquela sabedoria dessa mensagem para onde a alma dela está querendo conduzir. E isso é muito sutil. A gente vê isso. Né? Paciente minha, olha, eu acho que era número, era de 86, era minha paciente. Começou sempre muito tímida, tal. Ela tinha 40 anos e ela era virgem. Sempre me dei bem com aquilo. Ela teve um problema por osso, foi operada. Aí, conversando, ela começou a se abrir mais, arranjou um namorado, começou a ter vida sexual. E aí ela arranjou um namorado que era mais velho que ela. Ela tinha 45 anos, ele tinha acho que 55. Ela morava com a mãe e ele morava com a mãe. E eles viveram felizes assim, por 10 anos. Ele chama isso de namoro. Tudo bem, ok. Mas isso são duas crianças que vivem de adulto, no mundo adulto, morando na casa da mamãe. Muito bem. A mãe dela, ela era a 8ª filha e ela foi aquela que ficou cuidando da mãe. A mãe dela começou a ficar doente. Um pouquinho antes disso, ela desenvolveu um câncer de mama, lado esquerdo. O câncer de mama dela veio para acordá-la, para trazer ela para a vida dela, para ela despertar. Mais para frente eu posso explicar isso. Na verdade, sim, o que acontece? A mãe, quando olha para o filho, quando o filho nasce, não toda, mas 99%, cria uma imagem do que ela quer que aquele filho seja. Eu chamo isso da filha da mãe. Então a mãe projeta que aquela filha vai ser do jeito. E quando ela olha para a filha, ela não vê a filha, ela vê a imagem daquela que ela concebeu. Ela vê a filha da mãe.
Se a filha quiser ser vista, enxergada, ela tem que ser como essa, porque se ela for diferente, ela não é enxergada. Então a mãe dela, da minha paciente, tinha concebido isso. E você vai ficar cuidando de mim quando eu ficar velha. E ela ficou, ela obedeceu para a mãe. Só que para fazer isso, ela deixou de ser ela. Ela distanciou da essência dela. E para que veio a doença? Para fazer ela aflorar. Então, fizemos todo um trabalho ali. Foi operada, fez a químio, viu o medicamento homeopático para ela também, fizemos uma sessão mensal. Nossa, como ela foi indo? Começou a falar não, começou a se posicionar, foi morar sozinha, saiu da casa da mãe, a mãe doente, e ela falou, não vou, não sou enfermeira, foi indo, tá uma lindeza, tá vivendo a vida dela, tá saindo, tá voltou, sabe, tá respirando vida. E todo sintoma tem uma mensagem de socorro de uma alma que quer vida. A pessoa, ela passou muitas vezes a viver o que a mãe queria que ela fosse. Isso todos nós vivemos. E isso eu vivi por 50 anos. Eu sei o que é isso. Eu vivia, fazia tudo, viagem, isso aqui, mas no fundo, eu estava na França, voltei, porque minha mãe estava sozinha, então eu voltei, eu já tinha arranjado o consultório, enfim, para fazer minha mãe feliz. Uau, que poder, hein? Fazer um antes de vida feliz. Pior, fazer um antes de vida ficar triste por minha causa? Como é que pode isso? Não pode. Hoje eu vejo que ninguém faz ninguém feliz. E ninguém faz ninguém triste. Se você ficar triste por algo que eu fiz, você que decidiu ficar triste. Ou você ficou feliz porque quis. Ninguém tem em si a capacidade de gerar felicidade ou tristeza para o outro. Então, aí nós entramos no mundo adulto. Enquanto o outro ali é no mundo infantil. Precisa de uma doença. Então, por exemplo, se a doença tem uma função, qual seria a função do ovário policístico? Castração. Castração é o fator, mas um pouco mais, é menos que castração. Porque o que é o ovário policístico? Qual é o fenômeno que acontece? A mulher não ovula. A ovulação é a expressão da energia feminina. Quando que a mulher começa a ovular? Quando ela vira adolescente, quando ela deixa de ser criança. Essa mulher não virou, tem alguma coisa dentro dela, da inserção sistêmica dela, que ela não permite que ela vire adulto. E ela permanece criança, menininha, não ovulando. Aí, depois, ela desenvolve uma endometriose, porque ela não vai poder procriar. Ela não tem energia para dar para frente, a energia dela está voltada para a mãe. Eu tive um caso recente de um parto que eu fiz há 17 anos atrás. Uma criança, quando ela tinha 12 anos, foi descoberta e diagnosticada em Portugal como síndrome de Turner. O que é síndrome de Turner? É uma doença genética em que tem 2 cromossomos X e um Y. Então, há uma inibição, mas principalmente não ativa o hormônio do crescimento. Então, são indivíduos que permanecem pequenos, né, para mais ou menos crescer com 12 anos, e eles são infantis, são crianças. Corpo, menino de menina, de homem, de mulher, não se define, não tem uma definição sexual, né, ela não menstrua e fica infantilizada. Então, se você pega isso, o que é? É uma filha que não foi autorizada a virar adulta. Aí eu entrei, a gente fez a constelação da mãe. E a mãe, na constelação, a representante da mãe virou uma criança, ficava brincando, porque de roda, sabe? Vamos brincar. Sim, todo mundo sério, e ela estava naquele cara de criança, assim. A intérprete nem sabia de nada, e começou, caiu dela, né? Eu falo que vem o aplicativo desce 5G.
E aí ela virou aquela criança, vem pra cá e ficava, não sei o quê. Aí eu falei, a mãe criança, essa mãe gerou uma criança antes da concepção, antes de juntar os dois gametas. É uma energia que já conectava ela com uma coisa sistêmica muito maior. Uma história da mãe que tinha a ver com a avó. Então aqui a gente começa a entrar diante de situações que expandem, né? Mas toda doença tem uma função. Mulher de 35 anos, casada, 2 filhos. Me procurou em dezembro do outro ano, um ano atrás. Ela tinha um problema de ovário intenso, há 5 dias, tinha usado creme vaginal 4, que era fácil, ela já tinha em casa. Como no primeiro dia de creme não resolveu, ela procurou um médico, deu fluconazol para ela, e ela tomou 1 por dia, 100 miligramas, 3 dias, e me procurou. Fiz o exame, estava vermelho, vulvaginite, candidíase. O que eu fiz? Eu podia fazer? Eu podia várias coisas. Aí eu perguntei para ela assim, olha, eu gostaria de propor para você, tem uns bonequinhos aqui, você montar algum esquema com a sua família. Eu queria ver se a gente enxerga alguma coisa. Normalmente, questões assim têm a ver com sexualidade, alguma desordem. Ela pôs, vê se a próxima tem. Isso, ela pôs. Ela, a mãe e o pai.